Nós vamos ler o capítulo 2 de Ageu. Amém? No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar a carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo, com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas e só encontrava 20, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Amém? A leitura é longa. Irmãos, Ageu, ele é um dos profetas menores, né? Nós estamos estudando os profetas menores na cela, e esse foi um dos que a gente já estudou, a gente já passou por ele. E
mas foi muito profunda a mensagem de Ageu e eu quero compartilhar com vocês hoje. Ageu, ele está vivendo uma situação um pouco diferente do que nós vimos nos outros profetas. Ele está vivendo uma situação em que os hebreus eles foram libertos do cativeiro, né? Depois que o rei Ciro conquista a Babilônia em 538 a.C., e ele permite que o povo de Israel volte para sua terra sob a liderança de Zorobabel. Então Zorobabel ele é levantado ali no meio do seu povo para que ele conduza de volta o povo a Israel, e ali eles voltem de novo a ser uma nação. Então essa é o contexto da época do que estava acontecendo. E nesse tempo, tudo que estava acontecendo, no capítulo 1, Deus ele ressalta que é importantíssimo a construção do templo de Deus, a construção do templo que tinha sido destruído. Então, Zorobabel ele se encarrega disso, porém o povo ele não estava cumprindo o que o Senhor estava querendo. Eles estavam construindo as suas próprias casas e deixando o templo do Senhor em haver. Eles não estavam construindo o templo, eles estavam preocupados consigo mesmos e não estavam preocupados com as coisas de Deus. E aí o Senhor os adverte. E aí, quando o Senhor os adverte, a gente entra aqui no capítulo 2. E aqui, no capítulo 2, a primeira parte que a gente vê é que o Senhor ele se mostra soberano. Ele se mostra que ele é soberano e que eles não voltaram a Israel por causa que o rei Ciro é bonzinho, mas é porque ele é o Senhor dos exércitos. Quantas vezes nós lemos Senhor dos exércitos aqui? Isso aqui mostra que o Senhor, ele não quer ser chamado somente de Deus, mas que ele é soberano sobre aquela nação, ele é soberano sobre aquele povo, e que eles voltaram porque ele ordenou, porque ele fez acontecer, mas não porque Ciro era bonzinho, mas porque o Senhor já estava sob controle. Então nós vemos que o Senhor, ele é soberano, ele é Senhor dos exércitos, ele é poderoso. Segunda parte, Deus ressalta a importância da reconstrução do templo. Primeiramente, do que a reconstrução nas suas casas. E por que isso? Por que a importância da reconstrução do templo, né? Aqui, nós vemos que o povo ele não estava preocupado, nem um pouco preocupado com o templo do Senhor. Eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados em reconstruir as casas que foram destruídas, eles estavam preocupados em colher, eles estavam preocupados em fazer outras coisas do que a servir a Deus. Eles estavam preocupados em qualquer outra coisa, menos na reconstrução do templo que o Senhor estava pedindo. E mesmo assim, quando eles receberam a correção do Senhor naquele lugar, ainda assim, eles não serviram ao Senhor corretamente. Eles estavam fazendo, eles iniciaram a reconstrução do templo, porém, eles estavam fazendo de qualquer forma. Eles estavam fazendo ainda assim de forma impura, né? Como a gente vê, o exemplo que o Senhor dá, se você tocar num cadáver, mas você vai estar puro? Não. Porque você tocou num cadáver, naquela época era totalmente... E hoje ainda é, né? Você tocar num cadáver lá e vou fazer outras coisas. É considerado profano, né? Então, assim, isso aí, o Senhor usa de exemplo para que era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam como se estivesse tocando num cadáver. Eles não estavam preocupados em fazer as coisas de Deus corretamente, mas eles estavam fazendo de qualquer forma. Eles tocavam no cadáver, eles faziam as coisas deles, e depois eles vinham fazendo as coisas de Deus, e depois eles voltavam para fazer as coisas deles, e eles não faziam as coisas de Deus com pureza, né? Então, a gente vê isso, que Deus ele quer sua total atenção. O Senhor queria a total atenção daquele povo na reconstrução desse templo. Não somente fazer por fazer,
E aí a gente traz para nós hoje: será que nós estamos somente fazendo por fazer? Será que nós estamos aqui hoje somente vindo na igreja ou só por vir? Será que nós não estamos aqui fazendo assim algo de forma impura? Né? Então assim, o Senhor, Ele nos corrige. O Senhor, Ele quer nos trazer para perto. Mas muitas vezes nós não ouvimos o que o Senhor tem para nós. Nós até ouvimos, nós queremos fazer com as nossas próprias forças, mas nós não conseguimos. O povo, ele estava passando por problemas naquela época. O povo, ele não estava conseguindo colher. Eles colhiam, mas eles perdiam muito. Eles, aqui como diz, né, eles iam lá no celeiro para pegar os seus armazéns que eles tinham guardado. Chegava lá, estava estragado, estava corroído pela ferrugem, os armazéns estavam destruídos. Ou seja, tudo que eles faziam era destruído. Tudo que eles faziam, que eles achavam que ia dar certo, não dava certo, porque o Senhor ali não estava. Tudo que aquele povo se propunha a fazer, para eles se alimentarem, não dava certo. Tudo que eles se propunham a fazer para eles construir, para eles guardarem materiais, para fazerem as coisas, não dava certo, porque o ferrugem corroía. E aqui é muito claro que o próprio Senhor fazia, porque aquele povo não estava sendo obediente. Mas essa chave vira quando o próprio Deus fala que Ele vai os ajudar. Nós vemos que o Senhor, Ele vê que aquele povo, eles estão tentando fazer, mas eles não conseguem. Eles estão tentando com as suas próprias forças, mas eles não conseguem. Eles tentam reconstruir o templo, mas eles fazem de forma ruim. Eles estão reconstruindo, eles estão no meio da reconstrução, e o Senhor pergunta assim para eles: mas algum de vocês já viu a glória do primeiro templo? Isso aqui acaso está parecido com o que era antes? Ou seja, não estava bom. Não estava bom. E o Senhor chama a atenção para eles disso. Mas o Senhor, Ele vê que eles estão tentando. Mas aí ele entra com a sua misericórdia, e ali Ele fala que Ele vai estar com eles a partir de agora. E quando o Senhor entra, Ele muda tudo. Quando o Senhor entra, a reconstrução que estava ruim, nem que tenha que fazer tudo do zero de novo, porque demoraram acho que 48 anos, 46 anos para ficar pronto. Mas nem que tem que fazer tudo do zero, mas vai ficar excelente, porque o Senhor entrou com a sua misericórdia sobre aquele povo. Ele ouviu, ele viu que aquele povo estava tentando, ele viu que aquele povo queria, mas eles não sabiam como fazer. Ele viu que aquele povo eles estavam tentando fazer, mas não dava certo, porque eles não sabiam como fazer. Mas o Senhor entrou com a sua misericórdia e os encoraja novamente, coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, não tenham medo, por mais que vocês não tenham, não esteja parecido com a glória do primeiro templo, mas continuem construindo, não desistam, continuem buscando, não desistam. Aleluia. Deus chama eles para uma reflexão, os encoraja, e ali o Senhor entra e faz uma obra. O Senhor, por mais que eles não estivessem voltados para Deus, por mais que eles quisessem fazer e não estivessem conseguindo, o Senhor age naquele momento, o Senhor age na vida daquele povo, e assim o Senhor age nas nossas vidas. Por mais que nós não mereçamos, por mais que nós somos pecadores, por mais que nós continuemos na nossa vida de pecado, mas se houver arrependimento, ali tem a misericórdia de Deus, ali tem a graça de Deus, ali o Senhor nos ajuda, ali nós podemos caminhar com o Senhor, ali nós podemos ser restaurados como Israel foi restaurado, ali nós podemos ser curados, nós podemos ser transformados, porque o Senhor está conosco.
o Senhor fez isso com este povo, com esse povo de Israel. E por que a importância da reconstrução do templo? Porque o Senhor está falando tanto da reconstrução do templo. Porque a reconstrução do templo não é somente a construção de um edifício, de um imóvel. Não é isso aqui que a gente fala, nossa, esse aqui é o templo do Senhor, a gente vai ao templo do Senhor hoje adorar a Deus. Não é isso. A importância da reconstrução do templo naquela época era porque era a única forma que eles tinham de ter um contato com Deus. Por isso a importância, antes de tudo, antes de você querer construir um império para você mesmo, você precisa ter uma relação com o Senhor. Antes de você querer construir uma família, antes de você querer construir uma relação com alguém, se não tiver o Senhor, não vai para frente. O Senhor, Ele nos chama a atenção aqui, porque a reconstrução do templo, a reconstrução da nossa, como que eu posso dizer? A reconstrução da nossa ligação com Deus, ela tem que vir em primeiro lugar, sempre. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós não cumprirmos o primeiro mandamento, não vamos conseguir. Devemos colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso a importância da reconstrução do templo. E aí quando a gente vê esse templo, ele foi concluído em 515 a.C. E depois ele foi destruído novamente no ano 70 depois de Cristo. Mas teve um incidente em que Jesus estava nesse templo e que ele está conversando com os fariseus e Jesus, ele fala que aquele templo, ele poderia ser reerguido, ser destruído e reerguido em 3 dias. E que ele reergueria esse templo. Não é que as pessoas, os homens, não. Ele reergueria esse templo. No capítulo 2, 6 ao 9, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, este templo... Agora nós não precisamos mais reconstruir templos. Nós não precisamos mais fazer um templo, ter um sumo sacerdote e trazer aqui e sacrificar um cordeiro para que venhamos ser perdoados de nossos pecados. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o próprio templo. Jesus é a nossa ligação direta com o Senhor. Nós não precisamos mais disso, porque o Senhor se fez em carne, morreu por nós para nos salvar, e Ele mesmo se fez sacrifício vivo pelos nossos pecados. Em Mateus 27, do 45 ao 51, fala assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não sei pronunciar. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixam-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito.
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Irmãos, Jesus sofreu por causa de nós, pelos nossos pecados. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós colocamos ele na cruz, não foram soldados romanos, não foram aquele povo, não, mas são os nossos pecados que Jesus estava sofrendo naquela cruz. Então, se hoje você se sente longe do Senhor, se você sente que você não tem contato com o Pai, contato devido, Ele te chama hoje para falar que Ele morreu por você naquela cruz. Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu para te salvar. Em João 2, do 19 ao 22, fala assim: Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu os levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus se fez templo. Hoje nós não precisamos de reconstruir um templo, porque o próprio Jesus se fez o templo, ele se fez o cordeiro, ele mesmo se sacrificou. Hoje nós precisamos ter o fruto do arrependimento, que Ele mesmo coloque em nossos corações. E eu queria chamar você hoje para você colocar em seu coração. Lembre de todos os pecados que você fez, coloque diante do Senhor, se arrependa, que Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para nos salvar, Ele tem poder para nos libertar, Ele tem poder para nos santificar, para nos fazer vaso novo. Em Hebreus 10, do 19 ao 23, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e dos nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? O Senhor nos prometeu o quê? O Senhor nos prometeu a salvação. O Senhor nos salvou porque nós somos seus filhos. O Senhor nos salvou porque Ele nos ama. E Ele mesmo, naquela cruz, morreu por isso. Não existe amor maior do que esse, irmãos. Não existe amor maior do que esse. Eu fico pensando, agora que eu vou ter um filho, é uma sensação tão diferente. Todo mundo falava e eu não achava que sabia, mas não sabe. E é uma pessoa que você ama sem você ver, né? Eu já amo o Joaquim sem conhecê-lo, sem vê-lo. E eu fico imaginando o Senhor, o tamanho do amor de Deus com as nossas vidas. A gente não merece. O Joaquim, ele nem saiu da barriga da Marina, mas ele já é pecador. Mas o Senhor morreu pela vida dele. O Senhor morreu por todos nós. O Senhor morreu por cada um que está aqui hoje. Porque Ele tem um plano da salvação para as nossas vidas. O Senhor, Ele não morreu em vão, mas Ele morreu por mim, por você que está aí. E este evangelho, ele não deve ficar parado somente aqui. Mas este evangelho, nós devemos realmente viver ele. Realmente nos dedicar. Realmente colocar aquilo que a gente crê nisso. De que adianta eu falar que eu sou crente se eu não vivo como um crente? De que adianta eu falar que eu sou cristão e eu não vivo como cristão? Essa é a questão.
Não adianta nada nós falarmos, não, mas eu vou na igreja tal, e saiu daqui de segunda até sexta, não vive como um cristão. O Senhor, Ele é misericordioso para nos transformar, assim como Ele foi com aquele povo, que eles estavam tentando construir e não conseguiam. Assim somos nós. Nós estamos tentando ser crentes, mas por nós mesmos, pela nossa carne, nós não conseguimos. Mas o Senhor é misericordioso e pode transformar as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Nós não merecemos, mas o Senhor nos chama para viver junto com Ele todos os dias. O Senhor nos quer perto. Merecer, nós não merecemos, mas nós temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. Eu queria nesse momento que todos dessem as mãos e vocês orassem um pelos outros. A oração no sentido de quebrantamento, para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que os nossos pecados mais ocultos, eles venham ser identificados, venham ser falados ao Senhor e Ele venha nos perdoar. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Senhor Jesus, que venhamos, Pai, estar com o coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que venhamos, Senhor, estar Te buscando, Te louvando, Te adorando, Pai. Senhor Jesus, que venha haver fruto do arrependimento aqui nesta noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, no coração de cada um, Pai, na família de cada um que está aqui nesta noite. Senhor, que aqueles pecados mais ocultos, aqueles que não são falados por nós, aqueles que nós escondemos, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos lembrar neste momento, para que venha ser confessado, venha haver perdão nesta noite, Pai, para que possamos, Senhor, andar junto contigo, andar, Senhor Jesus Cristo, próximo de Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, que venhamos, Senhor Jesus, ser verdadeiramente servos do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza os nossos passos, conduza as nossas vidas, Pai, para realmente sermos direcionados pelo Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, que venhamos, Senhor, ser verdadeiramente crentes, Pai. Senhor, que venhamos ser verdadeiramente Teu servo, Pai, em nome de Jesus. E todo aquele mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor tem poder para libertar, para salvar, Pai. Senhor, liberte aqueles que precisam de ser libertados, Pai. Senhor, liberte os cativos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que venha haver transformação nesta noite hoje, que a Tua palavra venha transformar, que a Tua palavra de salvação venha libertar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que nesta noite, Pai, a Tua palavra venha ser transformadora, venha rasgar como uma espada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio no poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.